pessoal, boa noite. Eu gosto de falar bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei o horário que vocês vão assistir essa live, porque essa live vai ficar gravada, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui nessa reta final de 2025 e a gente ainda trazendo conteúdo de valor. Eu sou Daniela Araújo, consultora em RH, especialista em treinamento e desenvolvimento de novos líderes. E a cada live nós trazemos aqui uma pessoa referência em determinado assunto. A gente gosta de trazer aí conteúdos atuais, mas conteúdos que, acima de tudo, vão agregar aí valor na vida de cada um. E hoje eu tenho aqui comigo a Tereza. Eu não vou apresentá-la, mas vou pedir para ela vir ao palco com a gente, que aí eu vou deixar que ela se apresente. Tereza, obrigada por topar participar, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Dani, é um prazer estar aqui com todo mundo, com você em especial, que já é uma parceira e amiga também, não é? E nessa reta de final de ano, né, em que a gente teve tantas ações voltadas para esse tema, e a gente deve ter um 2026 aí recheado, né, de oportunidades para a gente trabalhar bem-estar, desenvolvimento de líderes e das empresas em geral. Então, muita novidade, né? Muita novidade. E aí, bom, eu sou Tereza Gaioso, eu venho de uma história corporativa, mas estou empreendendo aí com a minha consultoria, com a The Minders, que é uma consultoria de saúde mental corporativa, também voltada para a felicidade no trabalho, onde a gente desenvolve, né, a cultura e a liderança com esse olhar da saúde emocional, né, tentando trazer uma jornada para dentro das empresas em que esse tema, né, se torne uma questão do dia a dia. E aí a gente tem trabalhado com esse desenvolvimento, não só do líder, mas do seu time, e também da cultura em especial, né? Que é um dos temas que a gente vai trazer aqui nesse bate-papo. Não, bacana. E eu gosto muito de trazer. A gente teve uma live na semana, no começo da semana, que eu estava falando com a Paty Pigosi. Então, para quem está assistindo a gente, até para vocês entenderem, a gente está aqui numa parceria, não só nas lives, mas outros projetos. Então, a Tereza é uma das coautoras do nosso livro, do Compartilha RH. A Paty Pigosi também, a Paty é psicóloga. E aí ela trouxe também, a gente estava falando de inteligência emocional e liderança, e entramos aí rapidamente falando um pouquinho de NR1, mas hoje a Tereza ela veio aqui para tirar algumas dúvidas. Então a gente às vezes fala assim, nossa, é muito mais do mesmo. Não, a gente precisa coletar muitas informações para que a gente realmente tenha embasamento ali teórico, para a gente realmente que a gente possa colocar ali na prática. Então, eu sou a favor da gente ouvir várias pessoas, a gente pegar várias ideias e a gente realmente entender o que precisa ser feito. Então, eu vou, né, as pessoas que já acompanham aqui as nossas lives, sabe, a gente traz aqui algumas perguntas, quem estiver no ao vivo pode colocar pergunta também no chat, e aí a gente vai esclarecendo. E aí, Tereza, o que é importante, né, que eu quero saber nesse primeiro momento? Por que o bem-estar integral ele deixou de ser apenas um benefício ou uma ação pontual ali de RH e passou a ser uma estratégia, né, essencial para a cultura e resultados das organizações? Legal, Dani. Essa é a base, né, do trabalho que a gente tem feito hoje, e quando a gente olha para bem-estar de uma maneira geral, a gente está olhando para um tripé, né, da nossa saúde como seres humanos e seres que se relacionam dentro da organização também, não é? E aí ele se tornou fundamental porque a gente precisa melhorar as relações dentro, as conexões em que a gente tem feito o desenvolvimento das nossas atividades e, através delas, conseguir manter um negócio sustentável. Então, é mais ou menos, se a gente fosse resumir, como que se a gente fosse deixar um equilíbrio, né, entre o bem-estar, que, de certa forma, ele entra nas empresas de uma forma individual, mas ele vai se fortalecer no coletivo. E por que uma empresa precisa, né, ter esse foco, esse olhar? Porque o resultado ele só acontece através das pessoas. As pessoas precisam estar bem e precisam estar engajadas. Então, pessoas doentes fisicamente ou mentalmente, elas vão performar menos, né? Elas vão entregar menos, elas vão criar menos, né? A questão da inovação. Tem várias pesquisas sendo comprovadas. Tem uma pesquisa muito
antiga, antes desse tema se tornar tão relevante, que foi um trabalho do Google, onde o pessoal fez uma pesquisa por aproximadamente 7 a 8 anos, que foi onde eles estudaram como essa questão da relação e da segurança psicológica trazia benefícios, né, e consolidava a relação de uma boa liderança e de um bom ambiente de trabalho. Então, quando a gente olha, né, para o bem-estar, né, e fala-se tanto agora de várias óticas, é por esse motivo de criar essa cultura, né, e esse dia a dia de uma relação de confiança, onde as pessoas possam se colocar, trazer ideias, trazer quando estão com problemas também, não é? E sejam eles de ordem pessoal ou mesmo no trabalho, e conseguir com a ajuda dessa liderança mais impactante, mais presente, e que também se cuida, né? Porque o líder também tem que ser cuidado. Cuidar de quem cuida também, né? Exatamente, né? Possa ajudar, né, a que essa pessoa continue produzindo, né, e continue ativa, mesmo que ela diminua um pouco o ritmo, né, eventualmente, a gente não perca essa pessoa, né, dentro da organização. Então, assim, no final do dia, a organização ganha porque é menos absenteísmo, menos turnover, mais engajamento, mais criatividade, e as pessoas ganham, né, porque elas se sentem mais felizes, e isso passa a ser uma sinergia, né, entre todos esses componentes. Então, o tema ele é muito relevante, né, não só por legislação ou por qualquer outra que venha a aparecer, outra questão, mas pelo impacto, né, de negócio e social mesmo, né, que acontece na nossa vida. Tereza, agora eu quero entrar em uma questão com você, mais na questão prática, no sentido, o que acontece? Eu venho de pequenas empresas, né? Empresas com 15, 20 colaboradores, e a gente sempre sendo o RH generalista. Então, a gente já pagava ali, eu, no meu caso, apagava muito incêndio, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Como que esse tipo de empresa vai conseguir atender ali a NR1? Então, eu sou RH, tá? Eu tô te fazendo uma pergunta aqui para quem está nos assistindo ali, tipo, não sei nada. Trabalho em uma empresa com 10, 15 colaboradores, quero cuidar dos meus colaboradores, quero levar essa proposta antes mesmo de estourar tudo aí para os donos da empresa, para os diretores. Como que eu começo a fazer isso? Perfeito, Dani. É muito importante, né? A gente tem mais de 40 milhões de empresas, todas precisam executar esse trabalho, né? Pelo negócio, pelas pessoas e também legalmente, né? Em função da NR1, a partir de um colaborador, CLT, né? Então, você precisa ter um cuidado, né? E um olhar. Então, o primeiro passo é fazer uma pesquisa, um diagnóstico, né? Conhecer, através da resposta dessa pessoa, dessas pessoas, como ela vê, como ela sente e o que ela percebe do ambiente. Que é muito importante dizer, que às vezes é uma dúvida muito recorrente, é que não é sobre o indivíduo, né? A gente está entendendo essa análise sobre a pesquisa sobre o ambiente de trabalho, né? Como ele funciona, como se dá a relação entre pares, entre líderes, como que é o dia a dia, a carga horária, né? O que tem de recurso. Então, é sobre isso, né? E esse é o primeiro passo, seja para uma empresa pequena, média ou de grande porte. No caso de uma pequena empresa, sendo, né, se for um RH que precisa desenvolver para 15, 20, 30 pessoas, por exemplo, né, tem que se ter um cuidado um pouco maior, porque eventualmente pode acontecer uma exposição, né? Então, a ideia não é expor esses dados das pessoas e nem criar uma situação desconfortável. E aí, o recomendado seria através de entrevistas mais direcionadas, né, com algum profissional que possa ser alguém que vai resguardar, né, e tenha uma técnica de cuidado com a informação, fazer uma pesquisa sobre esse ambiente e também uma entrevista, né, com essas pessoas que fazem parte do time. E aí a resposta tem que ser sobre aquele grupo daquele time, né? Então, por exemplo, se você é um RH e eventualmente tem uma pessoa do comercial, 2 do financeiro, 3 na produção, estou chutando aqui, né? E mais o diretor e um gerente, né? Juntar o resultado dessas pessoas, né? Esse RH ou aquela pessoa, se for contratada uma pessoa externa, para falar sobre a resposta sobre esse ambiente. Como que funciona esse dia a dia dessa empresa? Então, assim, no fundo, é um raio-x, né? De como aquele cenário está acontecendo. E o recomendado é que seja feito anualmente. Pequenas empresas, até 100 colaboradores,
eventualmente, a maioria não tem um documento que se chama PGR, né, que é o controle de riscos ocupacionais, então, eles formalmente não precisam reportar ainda essa pesquisa. Mas é interessante que a empresa faça para conhecer o que está acontecendo, qual é a visão desse colaborador e poder fazer o plano de bem-estar, poder fazer ações de bem-estar conectadas com a realidade. Porque às vezes você pode ter uma ideia ou achar que, né, é importante um tipo de trabalho e, na verdade, precisa de um outro foco, né? Tanto quanto ajudar o seu líder. Então, assim, o recomendado seria uma entrevista, né, individual e fazer uma pesquisa com esse pequeno grupo de pessoas onde saia um resultado desse grupo, né? Esse é o mais indicado. Então, a gente falou aí de um primeiro passo. Eu, como RH, eu posso fazer uma pesquisa no Forbes, por exemplo, anônima, nesse primeiro momento, para ter aí um diagnóstico. Isso é aconselhável. Pode ser feito para pequenas empresas, você vai identificar o cargo e a área. Existe, né, essa questão mais delicada, porque o RH também, né, colaborador, vai ter que responder, Sim. né? Então, assim, o ideal, se a empresa tiver disponibilidade para fazer essa fase da pesquisa com alguém externo, seria bem recomendado, até porque o RH Uma participa. pessoa neutra, né? Uma pessoa neutra, isso. Porque o RH faz parte desse time, ele também, né, como colaborador. E após a pesquisa, tendo o resultado que vai ser sobre o grupo, né, esse RH consegue trabalhar muitas informações importantes, muitos temas ao longo de um ano, né, ou até de mais tempo, desenvolvendo um programa de líderes, né, um programa de estruturação organizacional, enfim, podem ter vários passos aí que caibam dentro dessa estrutura. Mas seria interessante, importante, né, para deixar 100% do processo neutro, né, e cuidando do resultado individual, que seja, nessa fase da pesquisa, alguém externo, uma terceira pessoa, assim, o RH participa de uma maneira ativa, né, como colaborador também. Porque entra até no que a gente fala, né? O RH cuida de todo mundo, mas quem cuida do RH, né? Então, Perfeito. o RH vai aplicar uma pesquisa de clima, faz com todo mundo ali, mas vai ficando sempre para trás. Então, realmente a gente tem que ter esse cuidado aí para que o RH também seja cuidado. E teve um ponto bem bacana, assim, Tereza, que eu estava até falando com a Paty, né, na live que nós fizemos. Eu, na época que eu estava no corporativo, participava muito, né, de ações da CIPA, então vinha aquelas coisas, o grupo da CIPA, não, então a gente precisa colocar o corrimão não sei aonde, precisa ver a cadeira adequada, precisa não sei do que. Melhorar a luminosidade. Isso. Até na época que eu estava no corporativo e fazia PCMSO, PPRA, e tinha que ver iluminação, enfim. Isso está tudo sempre mudando muito, mas sempre teve esse cuidado físico, né, com as pessoas. E postura, e a cadeira, essa cadeira não é adequada. E hoje a gente está vendo que existe esse cuidado agora em relação à saúde mental, que é algo que não é palpável, né? Então, às vezes a gente está no escritório e a gente olha e fala, puxa, realmente essa cadeira não está legal, eu preciso mudar. As pessoas vêm. Agora, é difícil a gente mensurar, porque quando chega na ponta, já chega, por exemplo, fulano foi afastado porque está com estresse, é burnout. Então, o problema só chega numa ação, digamos, entre aspas, corretiva e não uma preventiva, né? Falando a grosso modo. Isso. E isso é o cuidado que a gente precisa começar a ter. Então, fala-se no burnout, mas não fala-se nesse processo que acarretou, porque é um processo até a gente chegar nessa, entre aspas, doença mesmo. Depois que a gente faz esse diagnóstico, e aí a gente começa a identificar vários gaps. Qual é o próximo passo? Se eu identifico realmente que eu tenho ali aquele colaborador, e essas perguntas que eu estou te fazendo, Tereza, que eu acompanho muito empresas pequenas, RHs que não sabem o que fazer. Então, eu identifiquei ali, a pessoa está faltando, porque realmente ela não está bem de saúde. Como que eu, como RH, tenho que me posicionar em relação a isso? Para garantir realmente esse bem-estar, não somente para essa pessoa, mas para que as pessoas ao redor também não cheguem nessa situação, né? Como que eu faço? Perfeito.
Então, em linha geral, e depois eu vou detalhar que você trouxe uma questão bem importante, após uma pesquisa, um diagnóstico, né, vamos dizer, a gente vai ter um cenário, uma matriz, né, de resultados. No caso, existem 13 fatores que são analisados, né, pelo Ministério do Trabalho, que é recomendado. Então, de novo, se a empresa não tem que ter o documento oficial, mas ela quer fazer um trabalho ajustado com isso, né, eventualmente, que vá crescer no futuro próximo ou de longo prazo, é importante ela olhar para esses fatores que são sobrecarga de trabalho, assédio, os índices, né, de estresse, de ansiedade, de produtividade, né? Então, existem vários temas que são tratados, e aí você tem um cenário indicando o grau de risco para aquele grupo, né? Você entende, então, que um perfil do grupo, da empresa, das várias áreas da empresa, e eventualmente você consegue identificar algumas questões individuais. E aí sim pode ser dada uma tratativa com todo cuidado, né? Para não expor a pessoa, etc. Então, se no caso você já perceber casos críticos, né, é recomendado que se a empresa não tiver, né, eventualmente um plano de saúde, um encaminhamento, que seja recomendado para essa pessoa, né, procurar um psicólogo, um psiquiatra, um médico inicialmente. Às vezes o médico do trabalho que atende essa empresa, mesmo que seja um terceirizado, né, normalmente as empresas pequenas têm as estruturas de medicina ocupacional, né, um SESMIT terceirizado, então é importante que seja encaminhado, né, principalmente em crises, porque um burnout é uma crise já, né, já é um alto nível de estresse instalado. Então, por exemplo, uma síndrome do pânico, que advém de uma crise de ansiedade, que pode acontecer, e outras, né, situações. Então, é importante se olhar para o grupo, porque é esse resultado que deve ser trabalhado, né? Individualmente, em casos críticos, dar esse encaminhamento, né? Mesmo que o RH seja um psicólogo, né? Mas ali, no papel dele, ele eventualmente não vai conseguir tratar. Então, é um cuidado muito importante. E existe uma situação que, assim, a gente tem a questão da nomenclatura, né? Na NR1, por exemplo, e a gente está tratando da gestão dos riscos psicossociais, né? E existe uma avaliação psicossocial. Quando a gente fala avaliação psicossocial, é para o indivíduo. Então, por exemplo, eu faço, né, uma sequência, uma bateria de testes, inventários, pesquisas com a Dani. E eu vou ter um resultado sobre, né, a saúde emocional da Dani, nessa avaliação psicossocial. E aí, né, tem as tratativas individuais. Quando eu falo da gestão dos riscos psicossociais, que é o que está sendo abordado agora com a NR1, né, enfim, a gente tem falado tanto, aí é sobre esse ambiente e são sobre grupos, né? Então, é essa diferença que é importante ter essa clareza, mesmo que seja uma empresa de pequeno porte, né, enfim. Então, o que eu recomendaria para um RH que já percebe, porque ou ela recebeu informação, né, que às vezes a pessoa procurou e pediu ajuda, ou por um afastamento, né, ou por um acompanhamento médico, ou qualquer tipo de pesquisa, por favor, né, encaminhe essa pessoa para esse médico do trabalho que atende a empresa, ou faça uma recomendação, porque sim, pode ser até uma causa, né, de algo mais grave, enfim, juntar com outros adoecimentos mentais, né, como uma depressão e tal, e ser causas aí de problemas mais sérios para a pessoa. Entendi. Agora veio uma coisa na cabeça, você até falou, né, da clínica de medicina ocupacional. Então, a gente tem aquelas empresas, toda empresa tem, né? Então, empresas maiores geralmente tem o médico próprio, né? O médico próprio ali que está à disposição. Mas, geralmente, pequenas empresas têm a clínica de medicina ocupacional, que é onde o colaborador faz exame periódico, admissional, demissional. Isso. Pode existir, Tereza, uma parceria entre a empresa e a clínica de medicina ocupacional nesse sentido? Porque, por exemplo, a empresa não tem uma assistência médica. Identifiquei que o colaborador realmente ele não está bem e está precisando de uma ajuda. Ainda não sabemos se psicólogo, psiquiatra, não sabemos como. Mas, assim, pode existir essa parceria, de repente, de falar, olha, clínica de medicina ocupacional, estou com um colaborador aqui, né, quero mandar para vocês avaliarem, para ter uma consulta. Essa parceria pode existir também? Claro, e é super saudável, e ela é um pouco natural até, né, dependendo das condições, né, combinadas, enfim, da demanda já iniciada, mas o médico do trabalho, né, o técnico de segurança que eventualmente acompanha essa empresa, né, o engenheiro de segurança,
até através dos outros documentos, né, que ele faz, ele tem essa condição, né, de entender e fazer, e deve fazer o acompanhamento, né, se caso a pessoa se afaste, se ela tem algumas faltas, né, eu acho que hoje é um passo importante para o RH se posicionar, né, junto da sua diretoria, do dono da empresa, e solicitar até que tenha esse suporte, porque vai ser uma consulta, né, de acompanhamento, e nada melhor do que o médico, né, para indicar qual caminho seguir. Se tiver uma oportunidade de passar, né, com um psicólogo, eventualmente, ele também pode ajudar. Hoje em dia, as clínicas, né, de medicina ocupacional são grandes parceiros, né, da nossa área, e falando do meu lado como psicóloga, né, então, existem muitas que têm esse serviço, e ele tende a aumentar, e ele tende a aumentar também dentro das empresas, não só no formato de plano de saúde, ou os aplicativos, as empresas que a gente tem aí que oferecem, né, telepsicologia, acompanhamentos de nutrição, de outras questões de saúde integral, mas também ter o próprio atendimento, como se fosse um ambulatório médico, só que aí é um ambulatório psicológico, né, que é um serviço que está sendo visto como uma oportunidade de garantir esse lado, né, esse suporte mais emocional do colaborador, né? Então, tenho visto algumas empresas já com algumas ações nesse sentido, e aqui na Deminders, por exemplo, a gente sugere, né, no plano de ação, depois desse diagnóstico, se a empresa quiser implementar um serviço, né, vamos dizer assim, um atendimento desse tipo. Mas eu acho muito saudável que as empresas procurem, né, as suas clínicas de medicina ocupacional e façam esse acordo, né, também, se caso ele já não exista, porque o médico, ele é a pessoa mais indicada nesse caso, para direcionar. E aí você falou uma coisa bacana, que aí tem o plano de ação, né? Que geralmente aí tem as consultorias, né? A Deminders é especialista nesse tipo de implantação. Sim. Mas aí a gente, para a gente montar esse plano de ação, a gente já fez um diagnóstico, a gente identificou. Então, tudo bem, posso ter a minha parceria lá com a Deminders, de repente ter a minha parceria com a Clínica de Medicina Ocupacional. Mas eu acho importante ter alguém dentro da empresa que seja o ponto de apoio. Muitas vezes a gente fala assim, mas tem a pessoa do RH. A pessoa do RH fecha a folha, benefícios, faz recrutamento de seleção. Multifunções. Exatamente, 1001 utilidades, né? O ideal é que realmente a gente crie uma área, um departamento, tenha uma pessoa, criar até um cargo, digamos assim, uma cadeira, para que essa pessoa cuide disso, né? Porque quando a gente fala de uma pequena empresa, é muito complicado um RH dar conta de tudo. Então, nesses casos, você como consultoria, o que você aconselha? Essa empresa, ela vai precisar fazer isso, ela vai precisar ter esse cuidado. E o RH dela, por mais que queira, não está conseguindo dar conta. Como que a gente faz? Legal. Muito importante, Dani, que você trouxe, né? Se isso virar, né, uma rotina, eu acho que vai ajudar muitas empresas, inclusive, a crescerem, né? Se for aí o objetivo, né, dessa organização. A gente precisa, no mínimo, ter um processo definido, né? E aí, para ajudar esse RH que talvez esteja sozinho, o processo que eu quero dizer é o seguinte: depois de uma pesquisa, de entrevistar essas pessoas, de conhecer qual é o cenário, né? Seja a forma que for, ter um plano minimamente de 12 meses, olhar para o ano, né? E o que nós vamos fazer de pequenas ações? É igual quando a gente fala do autocuidado, autoconhecimento, dar o primeiro passo, né? E qual é esse primeiro passo? Fazer uma estruturação mínima, né? De um acolhimento e de uma ação, pelo menos, 1, 2 ações ao longo do mês de acompanhamento. E se for possível, ter uma pessoa que vá cuidar, né? De repente, pode ser uma pessoa que cuide de conjunto benefícios com esse atendimento, acolhimento, né, de saúde emocional, de bem-estar, qualidade de vida, que possa dividir algumas outras funções, né, para, vamos dizer assim, equilibrar aí para o negócio e, ao longo do tempo, ir crescendo, mas é muito importante que tenha um acompanhamento. Então, assim, minimamente, se puder contratar uma consultoria, se não quiser contratar uma pessoa internamente, mas se puder ter uma pessoa que vai acompanhar, é como se fosse um par, né, de quem faz treinamento e desenvolvimento até, eu julgo que seria muito interessante, porque vai envolver treinamento, vai envolver ações, né,
vai envolver esse acolhimento, junto com benefícios, o que a empresa pode oferecer, o que ela tem no mercado, eventualmente, que seja até gratuito, porque ela faz parte do comércio, né? Ela faz parte do varejista, faz parte de indústrias, né? Eu acho que todas essas ações são importantes. E dar esse primeiro passo, né? De ter ações mínimas mensais de acompanhamento do grupo, e para a pessoa, né? Por exemplo, né, ter essa parceria com a clínica de saúde ocupacional como um primeiro passo, né? Eu acho que isso é de suma importância, porque a gente vem falando muito sobre essa questão da continuidade, né? Não adianta só a gente fazer palestra de Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, agora Janeiro Branco, né? Que a gente começa o ano já falando de saúde mental. E aí não ser uma coisa do dia a dia, porque precisa estar no dia a dia, né? Precisa estar no repertório do líder. O líder, como a gente já falou, precisa também ser cuidado, e aí, para que ele seja o exemplo e cuide, né, das pessoas. O dono do negócio, né, se ele não tiver uma liderança, se for direto com o dono. Então, isso é muito importante. Então, acho que a premissa básica é diagnóstico, plano de ação, ações, mesmo que sejam pequenas, do dia a dia, e olhar para dentro de casa, quais são os parceiros que eu já tenho e que tratam desse tema, né? Então, para que a gente possa trazer o mínimo de ações, né, e de acompanhamento. E aí o exercício é criar essa cultura, então, com segurança psicológica, né, dar essa abertura para as pessoas se posicionarem, falarem. Eu sei que né, vai sendo uma construção ao longo do tempo, Sim. Mas é muito importante, né, falar sobre as questões de desenvolvimento, né, dar clareza para as pessoas, mudar o tom de voz, a comunicação. Isso tudo já melhora o ambiente, né? As pessoas se sentem mais acolhidas naturalmente e vão entregar mais, porque elas vão conseguir pensar em soluções. Quando o problema fica muito dentro da pessoa ali, né, do individual, aí uma hora ela vai travar, né? E aí a empresa perde aquele super funcionário bacana, né? Que tá lá, sei lá, 20 anos e aí tem que se afastar, tem que, às vezes, eventualmente até sair da empresa, né? Porque não consegue voltar e aí a empresa perde a pessoa também, né? E aí, a gente vai falar de um ponto importante, que a gente estava falando de liderança, né? Isso. E aí, geralmente, esse tem que ser o nosso ponto de apoio, e que a maioria das vezes a gente não tem isso. São líderes que acham bobagem, que acham que é frescura, que acham que é mimimi, que acham que a pessoa não quer trabalhar. Claro que a gente sabe que tem colaboradores e colaboradores, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Agora, como que a gente faz para trabalhar essa questão da liderança, que é a pessoa, né, as pessoas que estão na ponta e que vão realmente replicar isso, porque é um processo que a gente tem que começar de cima para baixo. Isso. E aí, eu sempre falo que a gente começa com a cultura. Então, não adianta eu ter uma cultura, vou usar uma palavra aqui entre aspas, horrorosa, vamos lá fazer a implantação da NF1, né? Tá, então a gente tem que começar, vamos mudar a cultura, porque se o dono da empresa, ele tá acostumado a gritar com todo mundo, xingar todo mundo, opa, peraí, né? Calma lá. Então, a gente precisa entender que é de cima para baixo. Você concorda que esse é o primeiro ponto? Isso. Concordo, assina embaixo. Exatamente. Então, começamos com, né, diretoria, dono, enfim. Chegamos na liderança. Geralmente, liderança é reflexo do dono, reflexo de diretoria e tudo mais, porque às vezes o líder até fala, puxa, eu tento trazer coisas novas, tento implantar novidade, mas ninguém deixa. Como que a gente vai treinar esses líderes, não só falando de líderes, tá, Tereza? Estou falando assim, liderança, diretoria, estou falando do dono, estou falando de cultura. Então, quando a gente cria esse plano de ação, montei o diagnóstico. No diagnóstico aparece, putz, ó, é impossível trabalhar nesse lugar, porque as pessoas gritam comigo o dia inteiro, eu sinto medo de trabalhar aqui, então identifiquei alguma coisa ali de liderança. Como que a gente trabalha isso, já que tem que ter também esse tato, né, para lidar com a galera? Então você já colocou, né, o começo da solução ou da preparação para a solução. Então, eu acho que a gente está numa fase muito importante de conscientização, né, dessa liderança, seja o dono da empresa, o presidente, CEO, enfim, que a gente ouve esses discursos em todo nível de empresa, não só na pequena, na grande, né, a gente vê vários tipos de situação.
E mostrar que realmente esse cuidado com as pessoas, ele gera sustentabilidade do negócio. Levar números, né? Levar os índices, levar as pesquisas, eu acho que esse é um primeiro passo. Através dessa clareza, né? Mostrar como que a cultura pode ser diferente e vai trazer o resultado, né, para esse diretor, enfim, para esse dono da empresa. Então, começar dando essa clareza e essa conscientização. E aí, os resultados, quando eles vêm lá nos fatores, né, perpassa tudo por liderança, né? Assim, o que pode ser feito dentro de um programa de líderes, e aí eu acho que não tem como escapar, né? Eu acho que você também acredita muito nisso, afinal de contas, é um dos seus trabalhos, né, principais aí, que é os programas de desenvolvimento de líderes, é fazer esse desenvolvimento contínuo, modular, né? Aqui, usando, né, bastante da andragogia para mostrar para esse líder como que ele pode colocar isso em prática. Porque essa questão, né, de bater na mesa, gritar, também vem de algo dele, né, que precisa ser trabalhado. Então, a minha recomendação sempre é começar pelo processo de conscientização com autoconhecimento, né, convencendo aí quem está acima, né, do topo, falando da importância desse trabalho para que esses líderes que estão no dia a dia participem. E aí, principalmente com essa liderança, né, do dia a dia, se for possível com todos, mas começar pelo autoconhecimento, pela autoliderança, né? E aí você prepara esse líder para esse choque de realidade, né? Então você vai entrar num plano de ação que vai ter módulos e vai olhar para aqueles fatores, trabalhando como que essa liderança pratica, né, um outro tipo de comportamento. Se a gente está falando de assédio, por exemplo, igual você trouxe, gritar, bater na mesa, ofender, né, desrespeitar, não só sexualmente, mas isso é moralmente, é assédio psicológico, né? Assédio é um tema que vai aparecer bastante nessas pesquisas. É através da liderança, não tem outra forma, né? Então, você tem que entrar naquele mundo individual, primeiro dele, e depois descer para o grupo e mostrar a importância e como seria, né, fazer diferente. Eu acho que é sempre isso, mostrando para essa liderança, né, para esse adulto que precisa talvez reaprender a forma de se comportar em algumas situações, e também ter outras recomendações. Eventualmente, esse líder, ele vai ter que sim ir para uma terapia, vai ter que fazer um processo de coaching, né, vai ter que fazer uma mentoria, né? Então, assim, acho que são muitos programas que tem que andar junto. Por isso que uma dica muito importante, às vezes, de uma empresa de pequeno porte, que só tem um RH que, né, a gente já falou, coitado, está lá fazendo multifunção, ele vai precisar de ajuda externa. Mas aonde tem uma estrutura um pouquinho maior, já tem um SESMIT, né, já tem outras pessoas de RH e outras áreas, é se juntar, não é? Até a área de diversidade, ESG. Então, é um trabalho conjunto, RH, SESMIT, quando tem nessas áreas ESG, diretorias, né, lideranças, e todo mundo para conseguir um resultado bom, porque senão ele não vai sair, né? Tem um olhar aqui, por exemplo, da saúde emocional, mas o que esse RH já faz, né, de desenvolvimento para esse líder e para as pessoas dos times? Então, é juntar essas forças, né, e ter eventos e ações que vão ter esse cenário de cuidado emocional, de autocuidado, autoconhecimento. Não, isso é muito bacana. E a gente falou aqui sobre algo bem bacana, que é a questão do plano de ação. Então, as pessoas falam assim, nossa, mas eu não sei, eu não tenho tempo. Então, a gente está começando a trabalhar aí plano de ação para 2026. Isso. Então, vamos pegar um 5W2H. Vamos pegar uma planilha e vamos montar esse plano de ação. Então, eu estou falando isso, Tereza, porque muita gente fala assim, porque, nossa, minha empresa não tem dinheiro para fazer as coisas, contratar uma consultoria. Cara, a gente está falando de coisas básicas. Que já existem. Sim, a gente está falando de coisas assim, vamos pegar uma planilha e a gente vai montar o que precisa ser feito, o que vai fazer, será que eu vou ter que contratar alguém de fora, o que eu vou fazer durante cada mês. Então, assim, coisa simples, inicialmente. Isso. Pode ser que em algum momento eu fale, puxa vida, eu vou ter que contratar uma consultoria porque o negócio vai ficar um pouco mais robusto. E tá tudo bem. Mas é importante a gente ressaltar aqui que não é só sobre o investimento. Muitas vezes as empresas precisam sim investir, nós como consultoras sabemos disso, mas o mais importante é dar o primeiro passo. Exato. Então,
foi o que a gente falou aqui. Primeiro passo, vamos fazer ali uma pesquisa, né? Fazer uma reunião, conversar no 1 a 1, conversar com o líder, entender. Depois disso, o que eu posso fazer? Vamos montar um plano de ação. Identificamos que temos um problema com a cultura. Vamos fazer ali um plano de ação para a gente ter treinamento, para a gente falar com a diretoria, para a gente falar com os líderes. E tudo isso demanda tempo, né? Se a gente tiver que mexer em cultura, né, Tereza? Isso... Nossa! É uma energia grande aí. Então, a gente tem que entender que não é algo pontual. Identifiquei o colaborador XPTO, não, porque a gente vai, às vezes, muito além. Então, olha só, a gente aqui, em 30 minutos de bate-papo, a gente já deu aí uma estratégia para que as pessoas comecem a ver essa questão de saúde e bem-estar. Porque tinham empresas que eu já trabalhei e toda sexta-feira eles tinham a cadeira de massagem, tinham isso, aquilo, mas era uma cultura péssima, sabe? Era o gerente gritando com um, com o outro, falando que não gostava de trabalhar com mulher. Então, para que eu vou colocar uma cadeira de massagem lá? Vou colocar um day off se eu, como diretoria, como gerência, não respeito os colaboradores. Então, eu acho que fica esse insight também para as pessoas pensarem, porque as pessoas querem encher de benefícios, meio que para calar a boca do colaborador, e aí me corrija se eu estiver errada, não, mas, ao mesmo tempo, então, estou te dando benefício, fica quieto, mas, assim, a cabeça do cara tá a mil, ele fala, não aguento mais estar nesse lugar. Então, pode falar, Tereza. Não, é que eu lembrei de uma coisa bem importante que tem a ver com o que você está trazendo, porque, na verdade, até o momento, a maioria das empresas tratam esse tema, não só aqui no Brasil, acho que também globalmente, assim, né? Porque a gente viu que os dados foram alarmantes, né? Com a pandemia, no mundo todo, não só aqui no Brasil, mas é porque a gente não trata a causa raiz, que tem, né, uma ciência agora, e eu gosto bastante, tem uma conexão com o que eu estudei lá atrás, né? Porque lá em 2004, quando eu estava me formando, eu fiz um TCC sobre estresse, saúde mental e burnout em profissionais de saúde mental, né? E a gente já falava sobre isso, que é a ergonomia mental. A ergonomia, igual a gente falou, né? Que é do ambiente, da luz, da postura, do móvel, etc., da nossa postura, como a gente, né, faz a nossa execução do trabalho, mas quando a gente vai para a ergonomia mental, a gente está falando de mudar a causa raiz. E esse exemplo é muito legal que você trouxe da massagem, e a gente fala muito da ginástica laboral, que são paliativos, né? São benefícios, óbvio, a gente adora, né? Quem não gosta, né? Tá um pouquinho difícil o dia, vai lá, tem uma massagista, maravilhoso. Mas, assim, é paliativo, né? Ele não está resolvendo o problema que é do ambiente, que é do desenvolvimento do líder, que é daquele líder querer ser líder e estar lá, de repente ele também não quer mais, não quis, nunca quis, né? Foi colocado também. Então, assim, é mais embaixo, né? Como diria popularmente a questão. A gente precisa tratar a causa raiz, né? Como ergonomistas mentais, né? Falando assim, na ergonomia mental, você trata a causa raiz. E aí, por isso que essas pesquisas da NR1, né, estão sendo fundamentais, esse incentivo, porque a NR1 já existia, não tem gente que fala nova NR1, né, isso não existe, né, não é nova, ela continua sendo a mesma, e a gente está olhando para fatores de risco psicossocial de uma maneira diferente. Então, a gente precisa olhar para eles para entender a causa raiz. Aí, quando a gente entender a causa raiz, vai parar o grito, vai parar, né, o assédio, vai parar a falta de promoção, ou vai ter a questão do mérito real. Meritocracia também é algo que faz para calar a boca, né, do colaborador, às vezes, sendo mais assertiva aqui, que não é uma meritocracia real, né, é apenas uma questão competitiva entre os colaboradores. Então, acho que vale a reflexão, né, daquilo que realmente muda o ambiente e muda a nossa vida dentro da empresa. Então, esse é o ponto, assim, para todos nós, né, refletirmos se a gente quer fazer uma mudança de fato ou se vai continuar só enchendo de benefício a caixinha, né, e o problema continua. E aquele negócio, né, será resultado a qualquer custo? Então, a empresa, a gente sabe, a empresa nasceu para ter resultado, gerar lucro, mas a qualquer custo.
Então, é isso que a gente precisa começar a entender, começar a pautar. Quem é consultor em RH, começar a alertar os clientes no sentido de posicionamento. Muitas vezes que eu fui em empresas fazer implantação de RH, eu falei, algo que era para durar 6 meses, fica quase 2 anos, porque a gente começa a mexer em cultura, e de cultura a gente começa a olhar e falar, tem que ir para uma mentoria, né, com o CEO, com o dono. Então, é muito além do que a gente está falando aqui. Então, quando você fala da causa raiz, é exatamente isso. Não adianta eu falar assim, olha, todo mundo tem direito à academia. E aí, o cara, coitado, ele trabalha tanto que ele não tem tempo, ele não tem Não horário quer nenhum. nem saber, nem ouvir falar da academia. Exatamente. Então, quando a gente fala de causa raiz, quando a gente fala de maquinário, a gente fala, né, que tem manutenção preventiva e corretiva. Isso. Então, é a mesma coisa, né? Quando você chega no corretivo, é que o cara já tá com burnout, já tá com estresse, síndrome do pânico, e aí ele já tá sendo afastado. Isso. O que eu tô fazendo antes para justamente evitar isso? Será que eu tô cuidando dessas pessoas? Será que eu estou ouvindo essas pessoas? Então, na minha concepção, isso é fundamental, que a gente precisa ouvir. E as pessoas estão tão correndo a vida, né, com tantas coisas, que a gente acaba não parando. Isso tá certo? Não. Exato, eu concordo, assino embaixo também com você, questão da escuta verdadeira, ativa, né, que a gente fala tanto. Eu vi um case, né, uma apresentação do Fernando Akia, que é o médico do trabalho da P&G, né, numa imersão que eu participei, e foi muito legal. Ele deu um depoimento, contou todo o esquema, eles já fazem um programa de bem-estar na P&G desde 2009, para você ter ideia. Começaram estudando antes e já fazem desde então. Então, assim, eles estão super dentro, eles não precisam fazer nada da NR1, né? Eles já tá no DNA deles, na cultura. Olha que incrível. Tudo bem, uma empresa gigante, mas assim, tem muita empresa gigante que também não faz nada ainda, né? Mas assim, o caso que ele contou bem rapidinho é que ele trabalhava numa outra organização em que era uma rede de restaurantes pequena, que hoje tem mais de 20, 30 lojas, bem conhecida. E aí o dono da empresa chamou, ele era médico do trabalho lá, e falou assim, olha, aqui eu não estou entendendo por que as pessoas estão tão insatisfeitas, por que estão saindo, por que estão se afastando tanto, coisas básicas, né? E o meu negócio vai fechar, né? Porque não tem como dar conta desse problema. Ele falou assim, olha, eu tenho uma proposta aqui, a gente vai fazer uma pesquisa, vamos entender. E ele foi ouvir as pessoas, né? Ele foi fazer a pesquisa, que é exatamente o que a gente está falando aqui. E a partir disso, as pessoas falaram: olha, a gente quer ser ouvido, né? A gente precisa ser ouvido, a gente precisa que o dono, né? As pessoas que ajudam o dono venham aqui na loja, entendam como é o nosso dia a dia, vejam o que acontece. E o dono foi prontamente, falou: nossa, é isso? É tão simples, não vou ter que envolver dinheiro, nada disso, né? Ficou super espantado e foi, né? E transformou aquilo numa rotina e achou o máximo, conseguiu resolver vários problemas, do tipo, ele tinha que fazer um pão sírio, né, uma rede de comidas árabes, tinha que fazer um pão sírio, tinha muita reclamação. Aí eu simplesmente, um cozinheiro levantou e falou, olha, eu tenho uma receita de família que eu estou tentando testar não sei quanto tempo, não me autorizavam, eu queria mostrar para o senhor, beleza, mostrou, ele amou, e é a receita que está até hoje, tá, que a gente come por aí, num restaurante delicioso, né, e que mudou a história do restaurante, inclusive, né, a receita desse pão sírio. Então, assim, as pessoas têm a solução, elas precisam ser respeitadas e ouvidas. É uma matemática bem simples, né? A causa raiz é simples. Não é simples, talvez, fazer a mudança, né? Demanda de tempo, porque a gente está falando de comportamento humano. Mas a gente tem como saber, né? E às vezes a solução está numa simplicidade como essa. E aí mudou a história da empresa, eles continuaram crescendo, né? E as pessoas, lógico, tinham outros fatores, mas assim, ele trouxe isso falando exatamente desse ponto que você traz agora. As pessoas precisam ser ouvidas, né? E acolhidas, né? Então, é isso, é a gente partir dessas premissas mais simples, sabe? E aí, para a gente finalizando, Tereza, porque olha, eram 30 minutos, estamos a 45 minutos e ficaríamos assim, falando Com muito, certeza. né? Gera muito assunto. Sempre que a gente vai fazer, né, um recrutamento de seleção, que a galera fala, dependendo da vaga, né? Ai, quais são as soft skills? Escutativa, né? Bonito no papel, na descrição de cargo, mas isso
dificilmente existe no dia a dia, porque as pessoas estão sempre correndo, ninguém quer parar para ouvir. E é muito engraçado, eu lembro na última empresa que eu trabalhei, eu lembro que eu entrava às 7 horas da manhã. Uhum. E aí eu chegava na empresa, chegava geralmente 6h20 da manhã, 6h30, e eu ia para o refeitório tomar café. Então eu passava por dentro da operação, né? Estava vazio ainda, o pessoal não tinha chegado, que todo mundo entrava às 7. Eu ia tomava meu café. Eu já ia com o meu caderno e a caneta na mão. Quando eu voltava do refeitório, eu já vinha conversando com uma galera da operação mesmo, estava no meio das máquinas e tudo. Menina, eu chegava na minha mesa pelo horário do almoço com um monte de problema para resolver, sabe? Desde uma lâmpada que não estava bacana, uma máquina que a posição não estava legal. E detalhe, cada área ali dentro tinha o seu líder. Só que Uhum. iam passando por ali, e aí qual que era o meu papel? Ouvir, conversar com a liderança e intermediar tudo isso. Porque às vezes o líder também estava correndo e falava, putz, Dani, fulano falou comigo, mas, meu, nem Nem consegui ver. ouvi. Vamos sentar aqui, vamos resolver? Então, e aí até teve uma pessoa que falou assim, Daniela, eu nunca vi, e uma pessoa que trabalhava comigo no RH, eu nunca vi uma pessoa igual a você que sai da sua mesa para procurar problema lá na operação. E eu fiquei com isso na cabeça. Porque eu falei, gente, mas como que as pessoas ficam aqui sentadas nas suas cadeiras, no ar-condicionado? O nosso papel é resolver problema. E os problemas estão na operação, estão lá nas pessoas. E eu fiquei com isso na cabeça, e até hoje eu sempre falo nas minhas mentorias: nós somos pagos para resolver problemas. Então eu falo, se você está querendo entrar na área de RH e você não gosta de resolver problema, isso não só na área de RH, no mundo corporativo, você não gosta de resolver problema, você não vai trabalhar, você não vai empreender, você não vai fazer nada, porque, né, a vida é feita de problemas para serem resolvidos. Concorda, Tereza? Concordo, e muito. Esse é o papel estratégico, né? A gente fala tanto que é que a gente quer ser estratégico, o quanto é estratégico ou não é, né? Assim, acho que já tem longa data que a gente discute isso, ainda discute isso, né? Então, é estar no dia a dia, né? Resolvendo e ouvindo, né? Fazendo esse papel também, junto com o líder, para a gente dar ferramental para o líder, né? É ele que vai resolver, ok. Mas ainda assim a gente precisa formar esse líder. A gente não tem esse líder do futuro que a gente quer, né? Que a gente tanto Exatamente. almeja. Então, as pessoas têm boa vontade, tem muita gente que gostaria, eu tenho certeza absoluta, né? Assim como eu sei que tem pessoas que às vezes vão pela oportunidade, e aí a gente também tem que ser, né, assertivo para tentar lidar com essa situação e resolver, né? Mas eu acho que a gente precisa ainda formar esse líder de base, né? Aquele líder mais júnior, ou o líder mais executivo, que também às vezes teve uma outra formação, né? Que tem que se adequar a esse novo mundo que a gente está vivendo. Que tem que ter mais escuta, sim, tem que ter mais simplicidade nas coisas, mas também mais humanidade, né, Dani? Acho que para a gente encerrar, assim, falta. A gente está menos humano do que a gente estava antes da pandemia, talvez. A gente se afastou socialmente, né? E a gente criou mesmo uma proteção, e a gente precisa quebrar essa proteção, essa vulnerabilidade, vir mais à tona, né? Para a gente ser um pouco mais Sim. humano nesse sentido. Não, isso é fundamental. Tereza, o nosso bate-papo foi incrível. Eu acho que Nada, muitas pessoas querem realmente entender, e eu gosto muito de falar. Claro que todos precisamos da informação, mas eu me identifico muito falando com pequenas e médias empresas, porque é de onde eu venho, e eu sim. entendo muito das dificuldades de estar na operação e lutar para estar no estratégico, então eu lutava muito por isso, né? Então, eu acredito que aqui nós falamos de coisas simples inicialmente, mas que já deu insight lá aí na cabeça de quem está assistindo. Então, eu quero te agradecer pelos insights, agradecer pelo seu tempo. Muito Imagina, um obrigada prazer. aí por compartilhar seu conteúdo com a gente. Não, eu que agradeço, foi um prazer. É uma conversa para longas horas, né? A gente fica aqui Nossa, falando de muita coisa. E obrigada pela oportunidade, né, de fazer esse bate-papo. É sempre muito bom estar com você, interagir, trocar, né, as nossas experiências.
E quem quiser depois fazer contato, conversar, perguntar, estou à disposição para ajudar, para fazer um bate-papo aí sobre o tema e tirar possíveis dúvidas também. Então, estou aqui à disposição. Não, muito bacana. Gente, obrigada quem assistiu essa live, quem está assistindo a live também gravada. Sigam a Tereza para que vocês consigam ter mais conteúdo de valor. A Tereza é uma das nossas coautoras no livro Compartilha RH, que será lançado em breve também. Nós teremos aí psicólogas incríveis no livro, e a Tereza, né, é com certeza uma delas. A gente está com um time de peso, com um prefácio incrível, né, Tereza, que eu ainda não abri. Vocês vão amar. A gente está muito empolgada para contar para vocês em breve. Pois é, então eu estou muito animada com esses projetos, pessoas incríveis surgindo na minha vida, e a Tereza foi uma dessas gratas surpresas que eu tive agora em 2025. Uma pessoa, a gente não, no momento que a gente está fazendo essa live, nós não nos conhecemos pessoalmente, e a Tereza, ela é tipo assim, não, vamos que eu estou com você, e a gente chama e participa. Então, assim, eu fico muito feliz de ter pessoas, né? Assim como você, tem outras pessoas que estão no projeto do livro que não me conhecem pessoalmente, mas que só de conversar comigo já acreditaram no projeto. Então, eu sou muito grata por isso, né? Que hoje em dia é muito difícil essa questão da confiança. Então, obrigada pelo seu tempo, pela sua parceria, mas principalmente pela sua confiança. Imagina, eu que agradeço por tudo. A recíproca é super verdadeira, né? E a gente conhece toda a sua história aí, a gente sabe do quanto é construído cada dia, né? Então, me coloco no seu lugar também e sei do desafio que é. Então, estamos juntas como colegas, como amigas, como empreendedoras, e que a gente tem o mesmo propósito, né? De levar essa mudança real, de fazer acontecer a coisa de uma maneira que as pessoas fiquem felizes, que as empresas cresçam, né? E a gente tem uma outra sociedade, né? No final das contas, bem diferente e que seja boa para todos. Então, estou junto, sim, junto nos projetos com você, porque eu acredito fielmente nessa questão que você acredita também. Muito obrigada, gente, vocês que assistiram. Muito conteúdo de valor. E a gente volta aí, a gente tá aí com toda semana, a gente tem live. Amanhã a gente vai ter uma outra live, que agora nessa reta de final de ano, muito conteúdo. E eu espero vocês. Tereza, obrigada, um beijo grande. Obrigada, e, pessoal, gente. Até a próxima. Até, tchau, tchau.